O mundo pode mudar em questão de minutos. Uma falha de energia, um desastre natural, uma crise social. De repente, tudo o que davas como garantido desaparece. Sem luz, sem água, sem supermercados. E é nesse momento que descobres que a maioria das coisas que acumulaste são, na verdade, inúteis. Porque, numa crise a sério, a sobrevivência não depende de ter uma montanha de objetos, mas sim do que é essencial. Hoje, vou mostrar-te os 10 itens que realmente fazem a diferença entre sobreviver e virar estatística. Não 100, não 50, apenas 10. E o mais importante, isso não levas na mochila, levas na tua cabeça. Nos comentários, encontrarás links para todos os equipamentos recomendados, caso queiras saber mais. Primeiro, refúgio e calor. Quando se fala em sobrevivência, a maioria das pessoas pensa primeiro em água ou comida. Mas o verdadeiro inimigo imediato não é a sede ou a fome, é o frio. Sem um abrigo que o proteja do vento, da chuva ou da neve, o seu corpo pode entrar em colapso em poucas horas. A hipotermia não precisa de temperaturas abaixo de 0 para ser fatal. Basta estar molhado, desprotegido e sem recursos. Por isso, o primeiro passo em qualquer estratégia real de sobrevivência é garantir calor e proteção. Não se trata apenas de ter um teto sobre a cabeça, mas de criar um microclima que mantenha a temperatura corporal estável. Desde uma lona estrategicamente posicionada, até uma tenda leve, ou um abrigo improvisado de galhos e folhas, tudo conta. Adicione a isso cobertores de emergência, roupas apropriadas e a capacidade de fazer uma fogueira. E as suas chances de sobreviver à primeira noite aumentam exponencialmente. O calor não só impede que o seu corpo desista, mas também mantém a sua mente clara. Um lugar seco e relativamente quente dá-lhe a tranquilidade necessária para pensar claramente no próximo passo. Sem abrigo e calor, outros recursos perdem o seu valor, pois você não viverá o tempo suficiente para os usar. É por isso que os especialistas em sobrevivência sabem que, antes de procurar água ou comida, a necessidade mais urgente é proteger o corpo dos elementos. Seja na selva, nas montanhas ou no meio de uma cidade em colapso, a prioridade é a mesma. Se você não se proteger, estará a expor-se a perigos. O frio rouba energia, turva o julgamento e transforma qualquer pequena lesão numa sentença de morte. Então, lembre-se, a sobrevivência começa com a construção de um abrigo e a geração de calor, pois sem eles, qualquer outra preparação é inútil. 2. Água e filtragem. Assim que se proteger do frio e encontrar um lugar seguro para sobreviver, o próximo passo inevitável é a água. Sem água, o seu corpo enfraquece rapidamente, os seus músculos falham e a sua mente começa a turvar. 3 dias é o máximo que um ser humano pode sobreviver sem hidratação, mas em condições extremas, esse tempo encurta-se drasticamente. E o mais perigoso não é a falta em si, mas a crença de que qualquer água que encontrar é potável. Beber de uma fonte contaminada pode ser tão mortal quanto não beber nada. Por isso, todo plano de sobrevivência sério inclui a capacidade de filtrar, armazenar e purificar água. Filtros portáteis são uma ferramenta indispensável. Leves, compactos e capazes de transformar até poças lamacentas em água potável. Afinal, água mole em pedra dura tanto bate até que fura. E com um bom filtro, a água suja vira limpa. Mas a filtragem sozinha não é suficiente. Mesmo a água limpa pode conter bactérias, vírus ou produtos químicos invisíveis. É aqui que entram os métodos de purificação. Ferver a água no lume, usar pastilhas de purificação especiais ou, como último recurso, algumas gotas de lixívia sem cloro na proporção certa. Tem que ser criativo, como um verdadeiro MacGyver. O armazenamento também é crucial. Garrafas reutilizáveis,
bolsas de hidratação dobráveis ou até garrafões grandes, se estiver em casa, cada litro armazenado é tempo ganho. E mesmo assim, nenhum estoque dura para sempre. Por isso, aprender a recolher água da chuva ou identificar fontes naturais seguras é uma habilidade vital para a sobrevivência. Uma lona simples, transformada em coletor, pode salvá-lo mais do que qualquer gadget caro. Às vezes, as soluções mais simples são as melhores, como diz o ditado. A necessidade aguça o engenho. A água é o recurso que mais rapidamente se transforma em desespero, e o desespero leva a cometer erros. O planeamento antecipado permite que esteja um passo à frente do caos. Num mundo em colapso, um filtro na mochila e o conhecimento de como usá-lo podem fazer a diferença entre sobreviver e sucumbir à necessidade. Porque a verdade é simples: sem água limpa, nenhum outro recurso importa. Terceiro ponto: comida de emergência. A fome, embora não mate tão rapidamente quanto o frio ou a sede, é um inimigo traiçoeiro que nos enfraquece sorrateiramente. Sem comida, o corpo aguenta umas 3 semanas, mas a energia diminui, a mente fica turva e as decisões tornam-se falhas. E numa situação de crise, a fraqueza é tão perigosa quanto uma ameaça externa. Por isso, a comida de emergência, mesmo não sendo a coisa mais urgente nas primeiras horas, é essencial para o sustento a longo prazo. Não estamos a falar de banquetes ou luxo, mas sim de bombas calóricas compactas, fáceis de transportar e de longa duração. Barras energéticas, alimentos liofilizados e enlatados são a base de um kit de sobrevivência bem planeado. A vantagem é clara: ocupam pouco espaço, duram anos e podem ser consumidos quase sem preparação. No entanto, é preciso pensar na logística. Peso e volume importam quando cada passo conta. Armazenar sacos de arroz não adianta se precisar de fugir rapidamente. A chave é o equilíbrio entre suprimentos estratégicos em casa e rações leves prontas para uma mochila de fuga, a famosa mochila de emergência. Além disso, não se esqueça que fogo e água entram em jogo novamente. Muitos alimentos liofilizados precisam de água e calor para serem consumidos. Sem esses recursos, a sua despensa torna-se um peso inútil. Outro detalhe importante é a rotação. Guardar comida e depois esquecer é um erro. Verifique as datas de validade, consuma o que está perto de vencer e reponha. Assim, garante que o seu estoque esteja sempre pronto para uso. E por último, mas não menos importante, a comida nutre não só o corpo, mas também a alma. Em meio ao caos, abrir uma lata, cozinhar algo simples ou mastigar uma barra energética pode trazer uma sensação de normalidade que é suficiente para manter a moral elevada. Porque num cenário onde tudo desmorona, energia e motivação são tão vitais quanto a própria comida. 4. Fogo e cozinha. O fogo sempre foi o aliado mais poderoso da humanidade. Não é apenas uma fonte de calor, mas também luz, segurança, um instrumento de higiene e, acima de tudo, o meio para tornar a água e os alimentos seguros. Num cenário de colapso, dominar o fogo é tão vital quanto ter água potável. Ter um isqueiro no bolso não é suficiente, pois ele pode molhar, ficar sem gás ou avariar na hora H. O que você precisa é de redundância, várias formas de iniciar um fogo e prática suficiente para conseguir acendê-lo mesmo à chuva ou com vento. Uma pederneira, fósforos à prova de água, isqueiros robustos e acendedores preparados, como algodão embebido em vaselina ou pastilhas de combustível sólido, fazem toda a diferença. Ter a faísca é apenas metade do caminho. O próximo passo é saber quais materiais queimam rápido e como manter uma chama estável. A habilidade de recolher lenha seca, improvisar iscas ou construir um fogareiro com uma lata de conserva pode ser a diferença entre passar a noite aquecido ou congelar até ao amanhecer. E o fogo não é só calor. É a capacidade de ferver água quando o filtro falha, desinfetar equipamentos médicos improvisados,
cozinhar alimentos crus que seriam perigosos. Mesmo um pequeno fogareiro portátil a gás ou a lenha pode fazer a diferença, permitindo que você prepare rações liofilizadas ou aqueça uma sopa em minutos. Além disso, o fogo tem um componente psicológico inegável. A luz de uma chama no meio da escuridão reduz o medo, mantém o moral elevado e oferece um ponto de referência no meio do caos. Preparar-se não significa acumular dezenas de gadgets, mas sim praticar e dominar a arte de fazer fogo em todas as circunstâncias. Porque, se você consegue criar e manter uma chama, você ganha calor, comida, água potável e algo ainda mais valioso: esperança. Em quinto lugar, a faca e a multiferramenta. De entre todos os itens que se pode carregar, nada é tão versátil como uma boa faca. Numa situação de sobrevivência, tê-la ou não tê-la pode fazer uma diferença enorme. Não estamos a falar de um facalhão de açougueiro ou de uma faca de mato de filme de ação, mas sim de ferramentas práticas que servem para múltiplas funções. A faca é, antes de tudo, uma extensão da sua mão. Serve para cortar cordas, esculpir madeira, preparar isco para fogo, abrir embalagens, processar alimentos, improvisar uma armadilha ou até mesmo fazer partes de um abrigo. O mais importante não é o tamanho, mas sim a sua resistência, o seu fio e a disponibilidade imediata. Por isso, é aconselhável ter 3 variações: um canivete para o dia a dia, pequeno, mas sempre no bolso; uma faca de lâmina fixa, robusta e de bom aço, ideal para tarefas mais pesadas; e uma multiferramenta com alicates, chaves de fenda, tesoura e serras, perfeita para ambientes urbanos ou reparações improvisadas. Cada uma tem um papel diferente e, juntas, formam uma combinação imbatível. Mas possuir a ferramenta não é o suficiente. É preciso saber usá-la com segurança. Uma lâmina cega ou um corte mal feito pode gerar ferimentos graves que, sem atendimento médico rápido, podem tornar-se um problema fatal. Por isso, é tão importante ter a faca quanto ter uma pequena pedra de amolar e praticar a técnica correta para a manter sempre pronta a usar. A multiferramenta, por sua vez, oferece um valor único: consertar uma dobradiça de porta, cortar um fio, remendar uma bicicleta ou improvisar uma solução rápida quando tudo parece perdido. No fim das contas, a faca e a multiferramenta lembram-nos que, numa crise, não sobrevivem aqueles que têm mais coisas, mas sim aqueles que tiram o melhor proveito do pouco que possuem. Com essas ferramentas, a sua criatividade multiplica-se e a sua capacidade de adaptação sobe para outro nível. Sexto, o kit de primeiros socorros. Quando o sistema entra em colapso, a primeira consequência não é apenas a falta de eletricidade ou de água, mas a ausência de assistência médica. Um corte mal cuidado, uma entorse ou uma febre, que hoje parecem coisas do dia a dia, podem tornar-se uma sentença de morte se não forem tratados rapidamente. Por isso, um kit de primeiros socorros básico, bem pensado e funcional, é tão crucial quanto água ou fogo. A maioria das pessoas comete o erro de encher os seus kits com dezenas de pensos e itens inúteis, quando o essencial se resume a 3 objetivos: estancar hemorragias, prevenir infecções e controlar a dor. Um torniquete de qualidade pode salvar uma vida em segundos em caso de lesão grave. Gases esterilizadas e um bom antisséptico, como álcool ou iodopovidona, fazem a diferença entre a cura e uma infecção perigosa. E medicamentos básicos como ibuprofeno, paracetamol ou aspirina ajudam a manter a funcionalidade em momentos críticos. Luvas de nitrilo, fita médica resistente e ligaduras elásticas também são importantes. Itens que permitem cuidar desde um simples corte até uma entorse no meio do nada. Mas tão importante quanto o equipamento é o conhecimento. Saber como aplicar um torniquete sob pressão, reconhecer sinais de infecção ou improvisar uma tala pode fazer a diferença entre continuar
ou ter de desistir. Por isso, é imprescindível praticar e treinar com o kit de primeiros socorros antes de precisar dele. Em caso de desastre, não haverá hospitais para onde ir, nem médicos de plantão. Então, a responsabilidade será sua e do que você tem. E é aí que você vai descobrir que um pequeno kit médico, combinado com a habilidade de o usar, pode ser o recurso mais valioso de todos. Porque a fome e a sede matam lentamente, mas uma lesão não tratada pode consumi-lo em poucos dias. 7. Luz e energia. A escuridão é um dos inimigos mais traiçoeiros numa situação de crise. Quando as luzes se apagam e a cidade silencia, o medo multiplica-se. Os acidentes aumentam e cada movimento torna-se mais arriscado. Sem visibilidade, é impossível mover-se com segurança, construir um abrigo, preparar comida ou tratar um ferimento. Por isso, uma fonte de luz fiável é uma necessidade absoluta. Não estamos a falar de lanternas baratas que pifam à primeira queda, mas de ferramentas táticas, robustas, à prova de água e resistentes a impactos. Uma lanterna de alta qualidade com modos ajustáveis permite iluminar de perto sem atrair atenção indesejada, ou projetar um feixe potente quando necessário. Some a isso uma lanterna de cabeça, que deixa as suas mãos livres para trabalhar, cozinhar ou ajudar alguém, sem limitar a sua mobilidade. Mas a luz não existe sem energia. E é aqui que entra a segunda parte. Mantê-la a funcionar quando o acesso à eletricidade desaparece. Baterias convencionais acabam e ocupam espaço, por isso, opções recarregáveis são o melhor investimento. Um pequeno painel solar portátil, um carregador de manivela ou um bom power bank gerido podem manter os seus dispositivos essenciais vivos por semanas. Não apenas a luz, mas também um rádio de emergência ou até mesmo o seu telemóvel para uso limitado. Além disso, o gerenciamento da luz é tão importante quanto a potência. Um modo de luz vermelha ou baixa intensidade evita atrair olhares indesejados, enquanto uma alta intensidade pode servir como sinal de emergência ou dissuasão. Num ambiente de colapso, a escuridão total gera pânico e caos. Em contraste, a luz bem gerida torna-se ordem, controlo e segurança. Ter energia não significa luxo, significa sobrevivência. Pois quem controla a luz, controla o terreno, reduz o medo e mantém a vantagem. 8. Comunicação e informação. Numa crise, a informação pode ser tão valiosa quanto água ou comida. Quando as redes caem e o telemóvel silencia, a maioria das pessoas fica isolada e sem saber o que acontece para lá da sua rua. Esse vazio de informação gera medo, boatos e decisões erradas que podem ser fatais. Por isso, garantir meios de comunicação e informação é uma das prioridades mais subestimadas, mas cruciais. Um rádio simples, movido a manivela ou solar, pode tornar-se a sua tábua de salvação, ligando-o ao mundo exterior. Com ele, pode obter informações sobre zonas seguras, alertas meteorológicos, desenvolvimentos sociais ou instruções oficiais que, de outra forma, não saberia. Afinal, como diz o ditado popular, quem não se comunica, se trumbica. Não é sobre entretenimento, é sobre sobrevivência. Além disso, ter à mão meios básicos de sinalização pode fazer a diferença num resgate ou numa situação crítica. Um apito forte, um espelho de sinalização que reflete o sol, ou até mesmo uma lanterna no modo SOS podem salvá-lo em momentos de completo isolamento. Num ambiente urbano, comunicação também significa organização. A coordenação com vizinhos ou aliados próximos através de códigos simples, anotações escritas ou sinais previamente combinados multiplica a segurança de todos. Isolar-se completamente torna-o vulnerável, enquanto manter-se informado e conectado lhe dá uma vantagem. Informação é poder, especialmente no caos. Saber quais ruas evitar, onde encontrar recursos ou em que direção se mover pode ser a diferença entre a vida e a morte.
Preparar um sistema de comunicação simples com as ferramentas certas antecipadamente garante que não dependa do acaso ou da palavra de estranhos. Pois num mundo onde as certezas diminuem, a informação verificada torna-se o recurso mais valioso para tomar as decisões corretas. 9. Proteção e comunidade. Num cenário de colapso, o perigo não vem só da natureza ou da escassez de recursos, mas também das pessoas. A fome e o desespero podem transformar qualquer um numa ameaça, e aqueles que estão despreparados tentarão tomar o que os outros têm. É aqui que entra a proteção. Isso não significa acumular armas como num filme de ação, ou viver em constante paranoia. Trata-se de ser difícil o suficiente para que qualquer um pense duas vezes antes de tentar algo. A primeira camada de defesa é a dissuasão. Reforçar portas, proteger janelas, criar barreiras simples ou usar luzes de movimento alimentadas por energia solar que alertem sobre qualquer aproximação. Depois, há a proteção pessoal. Desde ferramentas legais como sprays de defesa, até uma arma que domine com responsabilidade e treino, sempre respeitando as leis da sua região. Mas a defesa não se limita a objetos. Ela também está na atitude. Uma pessoa organizada, vigilante e calma, inspira respeito e diminui a probabilidade de ser percebida como um alvo fácil. E, para além do indivíduo, está o valor da comunidade. Ter um vizinho confiável, alguém com quem possa revezar na vigília ou partilhar informações, vale mais do que qualquer arsenal de armas. A cooperação multiplica a segurança e reduz o esgotamento de estar sozinho em alerta constante. No final das contas, a verdadeira proteção não é sobre violência, mas sobre preparação inteligente e não ser o elo mais fraco. Num mundo sem regras claras, não sobrevivem os mais agressivos, mas sim aqueles que conseguem equilibrar defesa, cautela e alianças estratégicas. Ser um alvo difícil e não estar sozinho é a melhor forma de garantir que os seus recursos e a sua vida permaneçam protegidos. 10. Uma mente forte e adaptável. Pode ter toda a água do mundo, um lume aceso, uma faca afiada e um abrigo seguro, mas se a mente desiste, todo o resto perde o valor. Um colapso não é apenas físico, é mental também. O medo, a preocupação e o pânico são inimigos invisíveis que destroem mais rápido do que a fome ou a sede. Muitos não falham por falta de recursos, mas por ficarem paralisados, em choque, ou por tomarem decisões impulsivas que os colocam em perigo. Por isso, treinar a mente é tão crucial quanto arrumar a mochila. A resiliência constrói-se praticando o desconforto. Dormir ao ar livre sob as estrelas, sem luxos, sentir frio, jejuar, ou viver alguns dias sem tecnologia. Estes pequenos perrengues fortalecem a tolerância ao incômodo e preparam-no para reagir com calma quando a verdadeira crise chegar. A consciência situacional também é fundamental. Observe o que acontece ao seu redor, identifique padrões, perceba mudanças subtis no ambiente e haja antes que seja tarde. Outro aspecto vital é a regulação emocional. Não se trata de não sentir medo, mas de aprender a controlá-lo, respirar fundo, pensar antes de agir e não permitir que o desespero guie os seus movimentos. E, além da técnica, precisa de um motivo. Lutar pela sua família, voltar para casa ou simplesmente recusar-se a desistir é o que o mantém de pé quando tudo mais desaba. O porquê torna-se o combustível quando a força física falha. Por fim, aceitar a realidade faz parte do processo. Não adianta esperar que as coisas voltem ao que eram. O que importa é adaptar-se e seguir em frente. A mente é o recurso que não pode comprar nem guardar na mochila, mas é ela quem define se os outros funcionarão ou não. Porque, no final das contas, a sobrevivência começa e termina na sua cabeça. Viram? 10 elementos, desde o abrigo e a água até a mente que nunca desiste. Não se trata de acumular sem critério, mas de escolher o que realmente faz a diferença. Lembrem-se, nos comentários,
Encontram os links para todos os equipamentos recomendados: o fogo que aquece, a faca que resolve problemas, o kit de primeiros socorros que salva vidas, a luz que guia o caminho, a defesa que intimida e a informação que orienta. Mas, acima de tudo, a força mental que fortalece cada decisão quando o mundo desaba. Porque, no fim de contas, não sobrevive quem tem mais, mas sim quem melhor se adapta.